Esta Câmara do conferência será Tribunal de gravada Contas, agora. ata da 23ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2020, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, a senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra comunicou que estava retirando todos os seus processos de pauta. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 1595/2019, TC 18426/2017, entre outros relacionados com a aposentadoria. Aprovados acórdãos 517 a 527. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. Todos os processos retirados de pauta. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 4343/2020, TC 4660/2020, entre outros relacionados com denúncias. Aprovados acórdãos 528 a 530. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 13530/2019, denúncia, aprovado acórdão 531. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata? Não havendo discussão, submeto a votação. Então se pronuncia a conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheira Cleide. De acordo, presidente. Aprovado. Concedo a palavra a vossas excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia para relatar pela ordem a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público junto a esta casa, tenho, presidente, 12 processos a serem relatados, só que, na verdade, seriam 13, mas estou retirando 2, que é o processo 7623 de 2015 e o processo 7569 de 2015. Ok, conselheira, aqui a relatora de ata, por favor, registre aí a retirada. Então, farei a leitura em lista, como habitualmente eu faço, dos demais processos. É o processo TC 1671 de 2019, a unidade é o Lagoa Prévia, o regime próprio de Previdência Social de Lagoa da Canoa. Interessada é a senhora Maria José Fernandes dos Santos, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial do magistério. O processo TC 3197 de 2017, a unidade é o Instituto Municipal de Previdência de Cacimbinhas. Interessada é a senhora Gileuza Paulino da Silva Cavalcante, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. O processo TC 9044 de 2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. Interessada é a senhora Lindinalva Ferreira da Silva Dória, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. O processo TC é o 1391 de 2016, a unidade é o Craíbas Prev, é o Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Craíbas. Interessada é a senhora Erausa Pereira da Silva e é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. O processo TC 4764 de 2012,
A unidade é o Instituto de Previdência do município de Maceió. Interessada é a senhora Edivalda dos Santos. O assunto é uma aposentadoria voluntária por idade especial de magistério. O processo TC 17427 de 2017, a unidade é o Alagoas Previdência. Interessada é a senhora Maria de Fátima Silva, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 12261 de 2017, a unidade é o Tribunal de Justiça de Alagoas. A interessada é a senhora Marilena Crispim de Oliveira, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Processo TC 5037 de 2018, a unidade é o Regime Próprio de Previdência Social do município de Major Isidoro. Interessada é a senhora Luci Maria Alves, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Processo TC 9478 de 2018, a unidade é o Alagoas Previdência. Interessada é a senhora Maria Nazaré dos Santos, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 4287 de 2011, a unidade é o Instituto de Previdência Municipal de Maceió. Interessada é a senhora Maria Aparecida da Silva, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 12949 de 2017, a unidade é o Instituto de Previdência Social do município de Palmeira dos Índios. Interessada é a senhora Maria Inês Magalhães da Rocha, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 16657 de 2011, a unidade é o Instituto de Previdência Municipal de Maceió. Interessada é a senhora Maria José Vieira Lins, aposentadoria voluntária por idade. E o processo TC 11938 de 2014, a unidade é o Palmeira Prev, o Instituto de Previdência Social do município de Palmeira dos Índios. Interessado, senhora Luzinete Maria da Silva, senhora Luzinete Paixão da Silva, é uma pensão por morte. Quanto à instrução processual dos feitos relatados, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam parecer ou despacho favoráveis do Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, oportunidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade de respectivos registros. Por oportuno, registra-se que os processos TC 3197-2017, TC 9044-2017, TC 1391-2016, TC 17427-2017, TC 12261-2017, TC 5037-2018, receberam parecer pelo registro, porém com ressalva e determinações ao gestor, e nos processos TC 4287-2011, TC 16657-2011, o parecer foi pelo registro, porém fazendo referência quanto ao prazo decadencial quinquenal. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que estes encontram-se revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias e pensões por morte, ora apreciadas, e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. É como voto, presidente. Só que não... Ministério Público, com a palavra, por favor. Senhor presidente, apenas para registrar, como já foram feitos os relatos das ressalvas e determinações que o Ministério Público solicitou que fossem feitos aos gestores, por algumas impropriedades de natureza formal, mas que não tem o condão de evitar o registro por essa Corte de Contas, mas que os gestores passem a adotar as providências cabíveis para que essas impropriedades não aconteçam mais. Ressalto e corroboro o posicionamento do Ministério Público nos autos em todos os processos pela respectiva concessão dos registros. Em discussão,
Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho a relatora, senhor presidente. Aprovados. Continuo com a palavra a conselheira Rosa. Presidente, a minha pauta está esgotada para hoje. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, membros do Ministério Público que oficiam nesta corte, eu tenho a relatar processos, nesse momento será o processo de número 4826 de 2012, o interessado é a Casal. Trata o presente processo sobre o contrato de comodato celebrado entre a Casal e a Associação de Cultura Popular Mestre Pedro Teixeira de Champreta, tendo como objeto o empréstimo de uma casa residencial situada à Rua Coronel Pedro Teixeira, de número 47, na cidade de Champreta, em favor do comodatário, de conformidade com o estabelecido em cláusula primeira, pelo prazo de 5 dias. De 5 anos. O procedimento administrativo foi devidamente instruído, dando origem ao contrato de número 47 de 2012, assinado em 29 de março de 2012 e devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas no dia 3 de abril do mesmo ano. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, tendo sido ouvidos os órgãos técnicos, bem como o Ministério Público de Contas, que se manifestou pela regularidade, nos termos do parecer de número 014/2018, segunda PCPB. Ante o exposto, trago o presente processo a esta primeira Câmara, utilizando das atribuições constitucionais e legais a mim concedidas, bem como estabelecido no regimento interno desta Corte, votando pela regularidade do contrato ora analisado, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Dê ciência ao interessado, publique-se e registre para que produza os devidos efeitos legais. É assim como eu voto, senhor presidente e senhores conselheiros. A palavra, Ministério Público. Senhor presidente, também corroborando o parecer exarado nos autos, o Ministério Público se manifesta pela regularidade da contratação. Em discussão? Encerra a discussão. Submeto a votação. Como se pronuncia a conselheira Rosa? Acompanho a relatora, presidente. Aprovado. Conselheira, ela... Palavra a conselheira. Continua com a palavra, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, tem também agora mais um processo, que é um contrato de número 10, processo de número 10317 de 2013. O interessado aqui é o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Trata o presente processo sobre a contratação celebrada entre o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e a empresa Jefferson Jerônimo dos Santos, ME, tendo como objeto a contratação de até 3 diárias de serviço de hospedagem em hotel / pousada para 12 apartamentos de maneira emergencial, incluindo café da manhã completo e alimentação noturna, no período de 12 a 15 de junho de 2013, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira, no valor global de R$ 2.160. O procedimento administrativo adotado foi a dispensa de licitação, conforme no artigo 24, 4º da Lei Federal 8666 de 93, que deu origem ao contrato de número 010 de 2013, assinado em 11 de 6 de 2013 e publicado devidamente no Diário Oficial daquele Poder Judiciário. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, com os pronunciamentos dos órgãos técnicos, bem como do Ministério Público de Contas, que se manifestou por intermédio
do parecer de número 1996/2014, segunda PC, opinando pela regularidade com ressalva. Ante exposto, trago os presentes autos a esta primeira Câmara, utilizando das atribuições constitucionais e legais amedidas, no artigo 133, inciso 2º do Regimento Interno desta Corte, apresento os seguintes termos: pela regularidade do termo em análise, com as ressalvas do citado parecer ministerial, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Alertar que o órgão responsável em futuras avanças observe o contido no artigo 6 da Lei Federal 666, encaminhar a cópia desta decisão ao interessado, acompanhando de cópia do parecer mencionado. Que seja providenciada a publicação desta decisão na forma e para fins de direito, para que produza os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, do mesmo modo, nós não conseguimos baixar o parecer na íntegra aqui no sistema, mas tendo em vista que foram acolhidas as ressalvas, inclusive tendo sido incorporadas ao acórdão, ao voto, né, trazido pela eminente relatora, o Ministério Público se manifesta aí pela regularidade com ressalvas da presente contratação. Em discussão? Senhor presidente. Pois não, com a palavra ao conselheiro Espírito, doutor Sérgio. Senhor presidente, tem uma dúvida aí com relação a esse contrato. No caso dessas despesas, não seria o regime de diária que se aplica ao caso, conselheira Maria Cleide? A ressalva contida no documento do Ministério Público, colocando dessa forma, conselheiro, justamente essa ressalva foi feita. Ah, exatamente isso. Ah, ok, então. Isso aí consta da sua decisão? Sim, está constando. Eu fiz só um resumo para não ficar muito extenso o voto completo, mas na voto tem todas as... Ok, conselheira, era só uma dúvida mesmo. Muito obrigado. Permanece em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como se posiciona a conselheira Rosa? Com a relatora, presidente. Aprovado. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu tenho agora processos que tratam de aposentadorias, né, um total de 12 processos, separei em lista, como já de costume. São processos de aposentadorias. O primeiro é o processo TC de número 3139 de 2015. É uma aposentadoria por idade, constituição, compromissos integrais, cedida a Edita Vicente de Lima, no cargo de Gari, no município de Olho d'Água das Flores. O segundo processo TC de número 4539 de 2007, também é uma aposentadoria voluntária, com proventos integrais, concedida a Maria de Fátima Cardoso Veiga, no cargo de professor, na parte permanente do Poder Executivo de Maceió. Processo TC de número 16618, de 2006, aposentadoria por idade, com proventos proporcionais a tempo de contribuição, concedida a Maria José da Silva, cargo de auxiliar, serviços gerais, da parte permanente do Poder Executivo de Maceió. O quarto processo, TC de número 7272, de 2016, trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria da Graça Ribeiro Duarte, no cargo de professor, no quadro de servidores de provimento efetivo do município de Coruripe. O quinto processo, terceiro número 15912, trata de uma aposentadoria voluntária, proventos proporcionais, concedida a José Joaquim dos Santos, cargo de vigia, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo de Coruripe. Processo TC de número 7502, de 2015, trata de aposentadoria por idade,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Benedita Rosa da Silva, no cargo de Gari, do município de Craíbas. Processo PC de número 1193, de 2014, trata de aposentadoria voluntária com integrais, concedida a José Cavalcante de Medeiros, no cargo de escriturário, no município de Palmeira dos Rios. Processo TC de número 1239, de 2006. Trata de uma aposentadoria voluntária, proventos integrais, concedida a Maria Barbosa da Rocha, no cargo de professor, no município de Palmeira dos Índios. E os próximos que queria relatar pertencem todos ao município de Arapiraca. O primeiro é o processo TC de número 8785, de 2000. Trata de aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria José da Silva Santos, no cargo de professor. Eu tenho também o processo TC de número 12870, de 2017. Trata de aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria de Neuza Ferreira dos Santos, no cargo de professor. Tem também o processo TC de número 4232, de 2018, uma aposentadoria voluntária, proventos integrais, concedida a Dailton da Silva, quanto do cargo de professor. E, por último, eu tenho o processo TC de número 18738, de 2017, que trata de aposentadoria voluntária, com proventos integrais, concedida à senhora Thelma Albuquerque dos Santos, ocupante do cargo de professor. Então, desta forma, diante de posto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual de Alagoas, a Lei Orgânica de Regimento Interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontram-se em condições de merecer a ação desta Corte. Desta forma, trago mencionados autos para julgamento dos membros desta primeira Câmara, ao tempo que opino pelos registros dos respectivos atos de aposentadorias, e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem, e que sejam providenciadas as publicações destes acórdãos na forma e para fins de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É o que tenho a relatar, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, na forma dos pareceres exarados nos autos, manifestamos pela concessão dos registros. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como pode a conselheira Rosa? Com a relatora, presidente. Aprovado. Continuo com a palavra a conselheira Maria Cleide. Não tenho mais nessa forma de encerrar a minha pauta do dia de hoje. Conselheira, para relatar pela ordem, conselheiro substituto do Alberto. Presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, na pauta aqui, relatar, são 4 processos, como eles têm idêntico teor, que já são objeto de jurisprudência participada dessa Corte. Eu vou lê-los, né, e depois passar a decisão única. Trata do processo 860 de 2018, interessada a Eletrobras Atual Equatorial e o município de Junqueiro. Processo 11922 de 2019, a Equatorial e o município de Belém. Processo 13450-19, a Equatorial e o município de Boca da Mata. Processo 12109-19, a Equatorial, a Empresa Equatorial de Energia e o município de Paulo Jacinto. Processo 12102 de 2019, a Equatorial e o município de Tanque d'Arca. E o processo 12004,
de 2019, é fatorial do antigo Mário Bond. Todos os processos tratam de denúncia para representação em face desses municípios que já elenquei, em função do inadimplemento junto à empresa. E como o juiz principal participa dessa corte e verificado em cada um dos processos, há uma legitimidade da parte, pois ele não juntou aos autos nenhum instrumento que comprovasse a sua representatividade da empresa, né? E, por conta disso, eu trago uma proposta de decisão para Vossas Excelências em não conhecer das presentes denúncias ou não preencher os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 91 da Resolução de 2001 e também pela jurisprudência dessa Corte, entendimento classificado pelo Pleno da Corte, assentado nos dias 11 de 2 de 2020, em diversos processos, também no dia 4 de 8 de 2020, processo 2408/19, 463 de 2019, e também mais outro assentada nos dias 8 de setembro de 2020, os processos 2476 de 2019, 11921 de 2019, entre outros. E não conhecer a presente denúncia, por não preencher a admissibilidade, como já colocado, determinar o seu arquivamento do presente feito, da ciência da presente decisão aos denunciantes, o senhor Carlos Humberto Guimarães, e da publicidade para o presente decisão, caso Vossas Excelências acatem essa proposta de decisão. É como eu proponho, senhores conselheiras e senhores conselheiros. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, em que pese haver no processo pareceres do Ministério Público pela admissibilidade das apresentações, tendo em vista o fato trazido pelo conselheiro relator de que essa matéria já foi discutida no âmbito desse tribunal com diversas decisões no sentido de ter um juízo de admissibilidade mais restrito, tendo em vista que não foi juntada a representação por parte dos denunciantes, o Ministério Público, no momento em sessão oral, se manifesta seguindo o entendimento trazido pelo relator e os precedentes desse tribunal, pelo arquivamento dos presentes processos. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide? Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovadas as propostas de voto eminente, conselheiro substituto, doutor Alberto. E continuo com a palavra. Continuando, senhor presidente, trago relatar agora com a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos integrais de paridade. Trata-se do processo 9933 de 2018. A unidade responsável é a Alagoas Previdência, o interessado é o senhor Adalberon Demério dos Santos. Todos os documentos foram instruídos regularmente. O parecer do Ministério Público é pelo registro, né? E, dessa forma, eu proponho que a decisão, Vossas Excelências acatem, que seja ordenado o registro do decreto de número 59695, de 12 de julho de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de julho de 2018, que concedeu a aposentadoria voluntária com proventos integrais de paridade ao senhor Adalberon Demério dos Santos, da ciência da decisão de Vossas Excelências do Alagoas Previdência e ao órgão de origem do servidor, destacando a necessidade de realizar a compensação financeira caso o servidor tenha contribuído para mais de um regime previdenciário, da publicidade para o fim de direito e determinar, após isso, a devolução do processo legislativo original que trata da vida funcional do interessado ao Alagoas Previdência. É como propõe a decisão, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, também ressaltando que o Ministério Público ofertou parecer nos autos, tendo se manifestado pela concessão do registro.
Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Com voto a conselheira Rosa. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Aprovado as propostas de voto do conselheiro substituto, doutor Alberto. Contou com a palavra. Senhor presidente, trago para a saúde o processo de hoje. O processo 12.590/2016. A interessada, a senhora Maria Aparecida de Oliveira Berto Machado, exercício financeiro 2018, e a unidade responsável seria a CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, com contas, aplicação e multa. É um processo um pouco diferente, porque eu vou ler o relatório. Trata de processo instaurado pelo Fundo de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, com contas, com vista à aplicação de penalidade da senhora Maria Aparecida de Oliveira Berta Machado, à época gestora da Secretaria de Estado de Infraestrutura, em face do não envio no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas o balanço relativo ao mês de março de 2016, em face do descumprimento da obrigação contida da Resolução Normativa 2 de 2013, que aprovou o calendário da obrigação do gestor. O gestor foi notificado previamente, no caso a gestora, previamente para apresentar defesa, conforme o ofício expedido pelo Contas das Folhas 8 e a vez de semente aportada às autos. A gestora apresentou defesa para a justificativa nos autos do processo 13.458/2016. Assim, os autos foram encaminhados ao Ministério de Contas, que exarou o parecer de número 168/2017, a segunda Procuradoria de Contas, sugerindo a adoção das seguintes medidas. Diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo não acolhimento da defesa apresentada com a consequente aplicação da sanção pecuniária. Após, os autos retornaram ao gabinete do conselheiro relator competente à época, o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, e o relator em sessão plenária ocorrida em 21 de março de 2017, gerando o acordo 373 de 2017, determinando a seguinte medida: aplicar multa à senhora Maria Aparecida de Oliveira Berto Machado, inscrita no CPF 223-226-20491, na qualidade de gestora da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, no exercício financeiro 2016, por fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2, corroborado por seu parágrafo 1º da Lei Estadual 5.604/94, e da Resolução Normativa de 1 de 2013 e 2 de 2013. Certificar a interessada para proceder, após o julgado dessa decisão, pagamento da multa em conta no prazo de 20 dias. Alertar que o não pagamento da multa poderá acarretar a comunicação do Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral do Estado, remeter o processo ao Contas e evoluir para o processo após o cumprimento ao Gabinete do Conselho Relator para acompanhamento do pagamento da multa. Após, os autos foram encaminhados ao Contas que, às folhas 15, verificou que o acórdão de número 373/2017 possuía um erro material / omissão, em face da ausência do valor da multa da referida decisão, que impossibilitaria a aplicação da mesma, já que o dispositivo 48, inciso 2, da Lei Estadual 5.604, indica a faixa de valor de multa de 0 até 1.000 perfaltas, necessitando assim de determinação do quantum da sanção pecuniária. Assim, devolveu os autos ao gabinete do relator. Atualmente, o gabinete do relator, à época, encaminhou o processo ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer de número 289/2019, da Câmara de Contas, manifestou-se no seguinte sentido: já havendo opinativo ministerial sobre o mérito da demanda, ratifico o inteiro teor do parecer já exarado nos autos, número 168/2017, pugnando a aplicação da multa ao gestor ante o não cumprimento da obrigação, determinando a remessa do presente ao Conselho Relator para providência de sua alçada. Contudo, os presentes autos foram encaminhados a este gabinete no dia 29 de março de 2019, pelo Ministério Público de Contas desta Corte, conforme com a distribuição de órgãos de relatoria pertencentes ao Grupo 1, biênio 2015-2016. Então, relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público.
Senhor presidente, conforme trazido pelo relator, a manifestação ministerial originária foi pela aplicação da penalidade, o que foi acolhido no acórdão já exarado por este tribunal, e posteriormente, após esses trâmites do FUNCONTAS pela não existência do valor da multa, o processo retornou ao Ministério Público para manifestação, e a manifestação do Ministério Público nos autos, na forma do parecer 289 de 2019 da segunda Procuradoria de Contas, foi no sentido de que seja mantida a multa, né, tendo em vista que se pugnou pela reiteração do parecer já exarado nos autos. Senhor presidente, estamos dando continuidade à relatoria. Então, como salientado no relatório, a questão meritória a ser enfrentada refere-se à omissão do valor da multa a ser aplicada pelo FUNCONTAS, situação que se caracteriza com um lapso manifesto nos termos do artigo 102 da Resolução 3 de 2011 do Tribunal. Em vez, artigo 102, qualquer inexatidão material devida a lapso manifesto, erro de escrita ou de cálculo existente no acórdão, poderá ser corrigida por despacho do relator, ex officio ou a requerimento de qualquer das partes. Como visto acima, o erro material ocorre nos presentes autos e pode ser corrigido pelo relator, ex officio, entretanto, em atenção ao princípio da publicidade dos atos processuais, o qual possibilitar ao interessado conhecimento de todos os atos, entende-se por necessário que o processo seja relatado novamente, atendendo às exigências de praxe, falta de publicidade. A exemplo dos embargos de declaração, que também tem esse condão de corrigir, né? E pode ser de ofício. Assim, em frente à problemática, este gabinete procedeu à diligência interna no sentido de analisar a gravação da sessão plenária realizada no dia 27 de 3 de 2017, na qual foi relatado o acordo 373 de 2017, à época, pelo conselheiro Anselmo Brito, que indicou verbalmente o valor da sessão pecuniária no importe sem o perfalso, apesar de constar no artigo 48, inciso 2, colaborado pelo editor, que é sujeito transcrito abaixo. Artigo 48, o tribunal pode aplicar multa de até 1.000 perfalsos. Diante do exposto, em se tratando de um erro material / omissão, no que se refere ao valor da sanção pecuniária, retornando os autos presentes à sessão da primeira Câmara, com o fito de efetuar a correção do erro detectado, para que possamos dar conta da instrução do feito, com providência a ser especificada a seguir. E concluo com a proposta de decisão para que Vossas Excelências, que seja aplicar multa de 100 UPFAUs, determinada, a senhora Maria Aparecida, Machado Tal, e os demais itens, na realidade, retificar, certificado de decisão, para que, no prazo máximo de 15 dias, recure ao FUNCONTAS desta Corte, alertar que o não pagamento da multa implicará em comunicação ao poder do Estado, para posterior ajustamento da ação de execução, certificar a direção do FUNCONTAS dessa deliberação e dar publicidade aos fins de direito. Senhor presidente, é assim como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como se pronuncia a conselheira Rosa? Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide? Eu acompanho a proposta de voto do conselho do senhor presidente. Aprovada a proposta de voto do conselheiro do doutor Alberto, que continua com a palavra. O senhor presidente, encerro a minha relatoria por hoje, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem para apresentar sua proposta de voto, conselheiro do doutor Alberto. Perdão, o conselheiro agora que vai relatar, o conselheiro doutor Sérgio, por favor. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, senhor procurador do Ministério Público de Contas, tenho a relatar nessa sessão o processo TCAL número 13.249 de 2019. Trata-se de denúncia encaminhada à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em que a denunciante
noticia a não publicação do edital de pregão presencial número 001/2019, lançado pela Prefeitura Municipal de Belo Monte, para aquisição de equipamentos destinados à Secretaria de Educação do município. Após instrução realizada pela ouvidoria deste Tribunal de Contas, o conselheiro ouvidor Rodrigo Siqueira Cavalcante determinou o encaminhamento dos autos a este relator. O Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas se manifestou por meio do parecer número 1471 de 2020, opinando pelo conhecimento e processamento da representação sobre análise. Isso é o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para emissão do seu parecer em juízo de admissibilidade e foi emitido o parecer número 1471 de 2020, em que nos manifestamos e opinamos no sentido de que estão presentes os requisitos de admissibilidade da presente representação e sugerido que fosse feita a devida instrução do processo, bem como pedido de esclarecimentos ao prefeito do município de Belo Monte pela não disponibilização das informações do edital do pregão eletrônico hora atacado, pregão presencial hora atacado, pregão 01 de 2019, e que, após os esclarecimentos prestados pela Prefeitura Municipal e a devida instrução do processo pela diretoria técnica competente, os autos retornem ao Ministério Público para manifestação final de mérito. A palavra, doutor Sérgio. Doutor Sérgio, o microfone de Vossa Excelência está dele. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, eu trago aqui meu voto o registro da fundamentação da competência dessa Corte de Contas para exame dos fatos narrados nessa representação e passo para o exame dos pressupostos de admissibilidade da denúncia. Eles estão estabelecidos no artigo 43 da nossa lei orgânica e bem como no artigo 191 do nosso regimento interno. E aqui eu faço a reprodução desse normativo e assevero que o denunciante é parte legítima para representar o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. O responsável, por sua vez, é administrador sujeito à jurisdição desta Corte de Contas, nos termos do disposto no artigo 5º, inciso 1º da nossa lei orgânica. Quanto à matéria, a denúncia trata de indícios de irregularidades na transferência de atos praticados pela administração pública municipal, tema regulado pela Lei Federal número 12.527 de 2011 e Lei 10.520 de 2002, que é a lei que trata do pregão, bem como a Lei 8.666 de 93. Objeto de controle de legalidade realizado por este Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na forma estabelecida na Constituição e na nossa lei orgânica e regimento interno. Relato o denunciante não ter obtido êxito nas reiteradas vezes que contatou a Prefeitura do município de Belo Monte para ter acesso ao edital de pregão presencial número 001/2019, cujo objeto se referia à aquisição de equipamentos permanentes destinados a atender às necessidades da Secretaria de Educação do município. Em instrução prévia à ouvidoria desta Corte de Contas, que não anuncia que não fora disponibilizado o edital no portal de transparência do município de Belo Monte, oportunidade em que encaminhou os ofícios número 27/2019 e 28/2019 ao prefeito do município de Belo Monte, e
ao controlador-geral do município, respectivamente, com o objetivo de comunicar o registro da denúncia pela ouvidoria e solicitar ainda esclarecimentos sobre as irregularidades noticiadas. Em resposta, o controlador-geral daquele município encaminhou o ofício da Comissão Permanente de Licitação subscrito pelo pregoeiro, que justifica a omissão da publicação do edital em razão da indisponibilidade do serviço de internet. Afirmou ainda que o interessado poderia obter cópia do edital de pregão junto à comissão de licitação. Alegou também que, após solucionado o problema de internet, não disponibilizou o edital porque havia, segundo ele, passado desapercebido. Bem, aqui eu faço o registro de que a publicidade é um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. É por meio dela que se materializa para a sociedade a possibilidade de ciência, fiscalização e controle dos atos praticados pelos gestores públicos. No caso do pregão, ele tem a sua regulação na Lei 10.520, de 2002, e no seu artigo 4º, ele faz referência à necessidade dessa publicação por meio de aviso em diário oficial do ente federado. E aqui eu vou poupá-los da leitura do normativo que faço constar da minha proposta de decisão. E faço também o registro da doutrina administrativa do professor Fabrício Mota, que diz que a transparência ela complementa a publicidade dos atos administrativos, asseverando o seguinte: as ideias de publicidade e transparência parecem ser complementares. A partir da acepção comum das palavras, pode-se entender publicidade como característica do que é público, conhecido, não mantido secreto. Transparência, ao seu turno, é atributo do que é transparente, líquido, cristalino, visível. É o que se deixa perspassar pela luz e ver nitidamente o que se está por trás. Ainda, assenta o professor, os atos administrativos impõem a conclusão devem ser públicos e transparentes. Públicos porque devem ser levados ao conhecimento dos interessados por meio de instrumentos legalmente previstos. Transparentes porque devem permitir enxergar com clareza seu conteúdo e todos os elementos de sua composição, inclusive o motivo e a finalidade, para que seja possível efetivar o seu controle, que é o nosso dever. Aqui eu também trago para conhecimento as disposições da Lei 12.527 de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação, a LAI. O seu artigo 3º ressalta a defesa do direito fundamental à informação. E aqui eu peço, vênia a vossas excelências, para poupá-los da leitura. E, por fim, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, eu trago aqui a passagem de parte do parecer do Ministério Público de Contas, que faço o destaque e peço vênia também para que passe a leitura. Diz o parecer do eminente procurador de contas, Ricardo Schneider. O que se depreende dos autos é que os indícios de que a municipalidade não respeitou o princípio da publicidade em sua essência, haja vista que, consoante se consignou no despacho de folha 70 e 71 e confirmado pelo Controlador-Geral do município, em sua manifestação de folha 62 e 63, o edital de pregão presencial número 001/2019 não foi disponibilizado na rede mundial de computadores. Além disso, o denunciante, assim como a própria ouvidoria deste Tribunal de Contas, teve dificuldades em obter contato com o município de Belo Monte a fim de que o edital fosse disponibilizado em tempo hábil, o que somente aconteceu após ser provocado pelo órgão do Tribunal de Contas do Estado. E aí, senhor presidente, eu passo para a proposta de voto.
Dessa forma, presentes os requisitos exigidos, tanto na lei orgânica quanto no nosso regimento interno para a admissibilidade da representação sob exame, diante dos indícios de irregularidade apontados pelo denunciante e Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, propõe voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por 1. Conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 da Resolução número 003/2001, que é o nosso regimento interno. 2. Sobrestar o processo no gabinete deste conselheiro relator para que sejam realizadas audiência, diligências e demais providências que este relator determinar a fim de instruir o feito. E 3. Da ciência da presente decisão com envio de cópia deste acórdão ao prefeito do município de Belo Monte, ao controlador-geral daquele município, bem como a denunciante e a ouvidoria deste Tribunal de Contas. É como propõe o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Eu não estou vendo, não sei se ela está na sessão. Conselheira Rosa? Presidente, eu me precisei ausentar um pouco e não vi. A conclusão no sentido de oferecer ao gestor o contraditório para apresentar a defesa ainda? É isso? Não entendi. A proposta de voto apresentada pelo é acatando a denúncia para dar a ciência aos gestores para que eles se pronunciem os autos. Não é isso que eu queria do Instituto, doutor Sérgio? Isso mesmo, senhor presidente. É conhecer da representação, sobresstar o processo em nosso gabinete para as providências relativas à instrução do feito e dar ciência ao denunciante, responsáveis e à ouvidoria deste Tribunal de Contas, senhor presidente. Conselheira Rosa, esclarece a Vossa Excelência? Então, é no sentido de ofertar a oportunidade ao gestor de trazer a sua defesa, se achar que deve, não é isso? Não, senhor presidente, não. Esclareça então, conselheiro. Eu não entendi. Então vou esclarecer novamente. O voto é no sentido de conhecer da representação, no caso aqui, na verdade, da denúncia, trazida à ouvidoria deste Tribunal de Contas. Segundo, sobrestar o processo em nosso gabinete para que nós possamos providenciar a instrução do feito, como realizar diligências e audiências aos responsáveis. E, por último, dar ciência da presente decisão, tanto aos responsáveis quanto ao denunciante e à ouvidoria do Tribunal de Contas. É assim a proposta de voto, senhora conselheira. A palavra à conselheira Rosa. Então, conselheiro, Vossa Excelência está ainda na fase de instruir o processo, não é isso? Não há uma decisão de mérito. Isso, não é decisão de mérito, senhora conselheira. Então, acompanhe Vossa Excelência. Como vota a conselheira Cleide? Acompanho também a proposta de substituto. Aprovado. Informando, inclusive, também, nesse momento, ao conselheiro Alberto, que o microfone dele se encontra aberto. Com a palavra, conselheiro suíço, doutor Sérgio. Senhor presidente, esgotou minha pauta para essa reunião, senhor presidente. Passo, então, eu a relatar. Eu vou informar a Vossa Excelência que eu vou relatar os 3 processos juntos, porque trata da mesma matéria. É o processo 15.003, 2017, 15.007, 2017,
e 15.038, vou repetir, viu? 15.033, 15.037 e 15.038. São processos que têm a mesma natureza, são processos, uma comunicação ao Tribunal de Contas. No processo 15.033 é do senhor Vitor Oliveira Silva, procurador do município de Maceió. No processo 15.037, do mesmo procurador, senhor Vitor Oliveira Silva. E o processo é o mesmo procurador, em todos eles, 15.038. Trata-se de comunicação de irregularidades subscrita pelo procurador mencionado em processo administrativo disciplinares, todos eles com a sua numeração, que tramitou pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do município de Maceió para apuração de falta funcional dos servidores. Neste 15.033, trata-se de Aline Araújo dos Santos Silva. No processo 15.038, do senhor Simval Henrique dos Santos. E no processo 15.037, da senhora Valdineide dos Santos. Na apuração da Comissão Permanente, apurou, neste caso, diploma de nível superior de terceira pessoa, para fins de obter progressão funcional. No segundo, anotou da servidora, apresentou documentos falsos para o mesmo fim de progressão. E, no caso do senhor Simval, certificado de conclusão de nível médio falso, com o fim de obter progressão funcional, em todos os casos. O processo foi tombado no Ministério Público, que comunicou a irregularidade e tramitado como representação. Recepcionado o processo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para manifestação conclusiva. No setor, foram exarados os pareceres 211 de 2019, 209 de 2019 e 215 de 2019. Recepcionada como representação, pugnando, em todos os casos, pela conversão do feito em diligência. Recepcionada como representação para cumprir o rito regimental, a norma regimental, o processo foi remetido para o gabinete da presidência, que, com base no artigo 191, decidiu pela admissibilidade do feito. Em apertada síntese, é o relatório. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Desculpe, senhor presidente. Nos três processos, a manifestação do Ministério Público é no mesmo sentido. Diante das informações de irregularidades cometidas pelos servidores, a Administração Pública Municipal abriu o procedimento administrativo disciplinar para que fossem apuradas condutas, bem como verificado se das condutas irregulares cometidas, supostamente irregulares cometidas pelos servidores, se elas teriam algum dano ao erário, a fim de que fosse verificada eventualmente a determinação no sentido de reposição desse dano ao erário. Entretanto, não há no processo o resultado desses procedimentos administrativos disciplinares. Foi apenas feita a informação ao Tribunal de Contas e o procurador responsável, à época na terceira Procuradoria de Contas, o doutor Gustavo, entendeu por bem que fosse notificada a Prefeitura de Maceió, na pessoa do seu procurador, que apresentou a esse tribunal e trouxe a esse tribunal essas notícias de irregularidade, a fim de que o mesmo apresente esclarecimentos e traga informação de se foram concluídos os procedimentos administrativos disciplinares, e a partir do resultado do procedimento administrativo, aí sim, iríamos avaliar a possibilidade do prosseguimento do feito como representação aqui no tribunal. Então, foi pedida essa providência preliminar e que, posteriormente, os autos retornem para que nos manifestemos quanto ao juízo de admissibilidade da representação. Essa manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Enio. Conceito que a representação adiada tem pertinência com as competências desta Corte de Contas, especialmente no que concerne a ocorrência de dano ao erário. Uma vez constatada a ocorrência de dano ao erário, o feito será convertido em demanda
em tomada de contas especiais. Por conseguinte, toda a coleta de informação é produzida previamente no processo administrativo disciplinar. A autuação desta representação terá peso meramente indicatório. Neste contexto, diante da possibilidade de irregularidade na atuação da representação, da representada, a admissão da presente representação se impõe. Por fim, deixe de apreciar por hora a admissão da presente processo com tomada de conta especial para fazê-lo quando da coleta de informações que serão solicitadas. Desta forma, fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos noticiados por todos esses denunciados pelo procurador do município de Maceió, que faço para solicitar o envio pela Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, no âmbito da Procuradoria-Geral do município de Maceió, de cópia completa do processo administrativo instaurado em desfavor de todos esses servidores nominados. É assim como voto e submeto à apreciação de Vossas Excelências. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota a conselheira Cleide? Acompanho também o voto de Vossa Excelência, presidente. Aprovados os votos nos 3 processos nominados. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, convoco-os a todos para a sessão da próxima semana, desejando uma boa semana de trabalho a todos e nos encontraremos nas próximas sessões. Até lá.